Emagrecimento saudável não é fácil. Se você tem o mesmo problema que eu, né, que sempre tive, não exatamente uma briga com a balança, né, mas sempre tive que ficar atenta à balança. Então, para quem tem essa dificuldade, sabe que não é tão simples assim gerenciar muitas vezes o ganho e a perda de peso. Então hoje a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, sobre emagrecimento natural, que é uma necessidade para que a gente consiga ter resultados bons sem ter perda da nossa saúde, né? Porque definitivamente o que não é emagrecimento saudável é aquelas dietas malucas, muito restritivas. Tem gente que faz jejum muito prolongado sem fazer isso de uma maneira adequada, causando também grandes prejuízos. Né? Quem usa aqueles medicamentos que a qualquer custo quer emagrecer. Hoje em dia tem menos drogas, mas quando eu comecei a trabalhar na farmácia, na época para quem é da minha época, Anfepramona e Femproporex, que eram medicamentos que inibiam mesmo o sistema nervoso, ou melhor, inibiam o sistema, o centro da fome, e por isso a pessoa não tinha fome. E só que tinha muitos efeitos colaterais. E aí muita gente, eu falava, olha, você está tendo esse tipo de efeito, toma cuidado, não é muito saudável, né? Procura fazer de uma maneira mais adequada. Aí muita gente me falava, mas se eu morrer não tem problema, se eu morrer magra eu tô feliz. Como essa nunca foi a minha escolha sempre foi viver, então eu sempre procurei cuidar, né, de uma maneira que fosse mais natural, mais adequada, sem estar tão sujeita a esse efeito sanfona. Então, o uso de medicamento para mim, para inibir fome, esse tipo de coisa, nunca foi uma opção. Então, sempre eu procurei resolver mesmo com a questão de dieta, de ter uma alimentação mais saudável, dormir adequadamente, ingerir água, né? Porque tudo isso impacta diretamente, né, no seu emagrecimento. E não adianta, né? Para quem pretende emagrecer muito rapidamente, a tendência é a gente engordar também, retornar ao peso. Porque à medida que a gente emagrece muito rápido, o corpo entende que a gente está com algum tipo de privação, com algum tipo de problema. Então, quando a gente volta a comer, ele vai armazenar o mais rápido possível. Assim como tem gente que faz dieta durante a semana, fica sem comer nada, e aí no final de semana come à vontade, e aí o corpo armazena tudo que ela comeu no final de semana, porque sabe que vai ter uma semana inteira para sobreviver. Então, a gente tem que fazer realmente uma dieta balanceada, né? Que é exatamente isso. A privação de comida faz com que o nosso organismo entre no modo de sobrevivência. E muitas vezes isso acaba não favorecendo o emagrecimento. Tudo isso é um conjunto de coisas, né? Então, quando a gente fala, é só fechar a boca, para quem tem problema com peso sabe que nem sempre é isso, porque tem todas as questões emocionais que estão envolvidas, tem o metabolismo, tem os hormônios. Então, é só fechar a boca, nem sempre funciona. E por isso que precisa fazer aí de uma maneira mais equilibrada, fazer um acompanhamento muitas vezes com um nutricionista ou com alguém que entenda sobre o assunto. Fazer as coisas sozinhos, infelizmente, a gente nem sempre vai ter bons resultados. Então, o emagrecimento passa por uma série de fatores emocionais também. Tem a questão da autoestima, tem a questão das nossas fugas emocionais, né? Porque cada um de nós anestesia as nossas dores com o que pode. Alguns anestesiam com comida, outros com remédio, outros com outros vícios, enfim. Cada um de nós tem as suas dores emocionais e que precisa ser cuidadas para que muitas vezes não precise usar a comida como fuga,
né, como um modo de anestesiar. E tem também as pessoas que, mesmo comendo pouco, não conseguem emagrecer. E aí tem outros fatores que precisam ser investigados. Enfim, isso é um evento, ou melhor, isso é um tema, né, que sem dúvida nenhuma não é fácil. Se fosse fácil e simples, a maior parte da população não estava com problema de excesso de peso. Então, aqui é uma breve explicação a respeito disso. E já estudei bastante, já vi bastante coisa. Quem quiser pode me chamar pelo WhatsApp, pode compartilhar o vídeo, pode colocar aí nos comentários que eu vou responder, que aí, de acordo com a necessidade da pessoa, é o modo que a gente vai ter que olhar, porque muitas vezes alguém não tem, por exemplo, uma fome, não tem uma fome exagerada, ela tem uma ansiedade e aí ela come por compulsão. Então, muitas vezes o tipo de ajuda é diferente de quem tem fome e de quem tem ansiedade. Muitas vezes alguém tem preferência por comida doce, outras têm preferência por salgado, também é outro tipo de ajuda. Muitas vezes você consegue entrar com suplementos, com fitoterápicos, que vão ajudar nesse processo de emagrecimento. Mas é uma ajuda, né? Porque o caminho é longo, o caminho é para ser percorrido de uma maneira tranquila e tendo em conta que não é rápido, né? Porque quem quer emagrecimento rápido, infelizmente, vai estar sujeito aí a estar sempre experimentando a frustração de ganhar rapidamente o peso que perdeu ou o peso que eliminou, se assim você preferir. Então, muito grata e até mais.